Nessa aula de hoje eu vou mostrar para vocês como fazer o mapeamento de um conjunto de tabelas nas suas classes. Então eu tenho aqui, ó, que uma receita é de um colaborador, tá? Uma receita tem vários itens de preparo, ou seja, eu vou fazer várias ações, várias tarefas, tá? E uma receita tem vários ingredientes, que cada ingrediente tem uma matéria-prima, tá? E aí, então, o que eu tenho que fazer? A primeira coisa é criar lá o banco, tá? Então, no banco, eu já criei aqui, ó, o modelinho do banco, tá aqui, tá a mesma coisa, tá? Então, eu tenho uma receita, que uma receita, ela tem um colaborador, tá aqui. Uma receita tem vários itens de preparo, tá? Uma receita tem vários ingredientes e um ingrediente tem uma matéria-prima. Então, é mais ou menos isso daqui é o banco para armazenar esse conjuntinho de objetos dessa classe, tá? Então, Eduardo, o colaborador seria o chefe, exatamente isso. É o cara que fez a receita, tá? O que desenvolveu essa receita, inventou a receita. Beleza? Então agora vamos aqui, ó. Aqui eu já criei o meu banco, ó. O meu banco, eu tenho um scriptzinho aqui, ó. Bonitinho, tá aqui ele todo baseado naquele lá, tá? Baseado naquele desenho que eu tenho lá. Então eu tenho a tabela colaborador, eu tenho a tabela receita, que a receita tem um colaborador, então tá o foreign aqui, tá? Depois eu tenho a matéria-prima, depois eu tenho o ingrediente, tá? Que o ingrediente pertence a uma receita e tem uma matéria-prima. E aí eu tenho o item de preparo que pertence a uma receita e tem lá um número de sequência e uma descrição, tá? E a chave primária é o código da receita mais a sequência. Tá? Então aqui algo bem simples, são 5 tabelinhas. Eu só vou fazer praticamente, se eu fosse pensar no sistema, o que eu teria? Eu teria um cadastro de colaborador, tá? Um CRUD de colaborador, um CRUD de matéria-prima, e aí eu teria a manutenção de receitas, aonde eu vou trabalhar com as outras 3 tabelas, tá? Então, se a gente for pensar aqui, ó, eu teria um CRUD para colaborador, um CRUD para matéria-prima, e aí esses 3 caras trabalham junto. Por quê? Tá bem aqui, ó, por causa exatamente disso aqui, ó. Isso aqui é uma composição, ou seja, uma receita é composta por um conjunto de itens de preparo e composta por um conjunto de ingredientes, tá? Então, quando eu tenho essa composição, essa ideia de composição, que um desse aqui é formado por um conjunto desse, e um desse aqui é formado por um conjunto desse, então esses 3 caras trabalham junto. Então a receita é o quê? É a descrição, é o nome, a quantidade de pessoa, o preparo dela e os ingredientes, tá? Então tá aí a nossa a ideia do sistema. Então a primeira coisa a fazer é o quê? É criar esse conjunto de classes, tá? Por quê? Porque o meu banco está criado já criei, está tudo bonitinho aqui. Depois eu disponibilizo isso aqui para vocês, tá? Então eu vou criar aqui dentro do meu modelo. Vamos começar pela primeira classe. A primeira classe que eu tenho aqui, eu vou chamar ela de colaborador. Colaborador, tá? Criei ele aí. Ela inicia sem nada, né? Como sempre. E aí eu vou começar a criar ela. Então a primeira coisa a fazer, eu venho aqui e coloco, ó, eu sei que tem o nome, o e-mail e o telefone. Vamos lá. Então eu tenho aqui uma private string nome, minúsculo, né? Nome, private string e-mail, private string telefone, tá?
O que são esses caras? Esses caras são os meus atributos de um colaborador. Tá? Só que para mim guardar esse colaborador no banco, eu vou precisar de um cara a mais, tá? De um cara a mais, que seria a minha chave primária para essa classe, tá? Ah, então não precisa colocar no diagrama de classe chave primária? Não, porque o conceito de chave primária é válido só para o banco. Mas na hora da implementação, você precisa saber qual é o colaborador que você vai relacionar uma receita, qual colaborador vai ser excluído, qual colaborador vai ser alterado. E pelo nome dele fica estranho, porque você pode ter 2 Maria, ou 2 João, ou 2 André, tá? Então o ideal é você ter sempre aí essa chave primária, que não aparece no diagrama de classe, mas na hora que a gente faz o mapeamento aqui, a gente faz o nosso banco, a gente cria lá o código do colaborador, tá? Então, eu tenho que colocar esse cara aqui, senão não vai funcionar. Então, eu vou colocar ele aqui, ó, private int, que é inteiro que eu coloquei lá, ó, vocês podem ver lá, ó, tá como inteiro, tá? E aí eu vou colocar só código, tá? Atributo que será relacionado à chave primária da tabela, tá? Então criei aí, ó, a classe colaborador está criado. O que falta eu criar aqui? Aqui dentro, vocês lembram lá, a gente tem que ter 3 coisinhas, 4 coisinhas. Eu tenho que ter um construtor vazio, tá? Então, estou gerando tudo aí automático, ó. Um construtor completo, tá? Com tudo. Depois, todos os getters e setters para mim ter acesso a essas informações, tá? Insert code, getter e setter. Todos eles lá. Gero, tá gerado aí. O que mais? Aqui eu tenho que ter o toString, o equals e o hashcode. O equals hashcode, como eu disse, quem está relacionado à chave primária é quem? É o meu código. Então eu coloco o código aqui e está gerado. Tá? Ah, eu quero colocar um toString, professor. Pode colocar? Pode colocar. É obrigatório? Não é obrigatório. Então o que eu preciso para mim ter uma entidade que será associada, uma classe que a gente chama de entidade, que está relacionado a uma tabela do banco de dados, é isso aqui, ó. Tá? Gastei o quê? Gastei aí uns 3 minutos para fazer o colaborador, tá? Vamos fazer o próximo. Então, salvo o colaborador aqui, modelo new Java Class. Vamos para o próximo aí. Então, a próxima vai ser, vamos fazer a matéria-prima. É só nome, marca e um código para matéria-prima. Então, mesmo esqueminha lá, ó. Matéria-prima. Tá aqui. Então, aqui eu tenho o nome, eu tenho a marca. Tá? Então, eu vou lá definir os atributos. Private string nome, private string marca. Tá? Então, esses são os atributos de uma matéria-prima. Tá? Os atributos de uma matéria-prima. Aí eu falei que aqui eu preciso ter um atributo para me relacionar com a chave primária daquele outro, a chave primária lá da tabela. Então eu vou chamar aqui de código de novo. Tá? Ah, professor, não pode ser código matéria-prima? Evitem colocar isso aqui, tá, pessoal? Porque senão fica muito extenso. E a gente sabe que é matéria-prima porque ele está dentro da matéria-prima já. Beleza? Então, esse aqui é um atributo relacionado à chave primária da tabela. Tá? Então, vocês estão vendo ó, que a gente tem
atributos que são importantes para a classe e atributos que é importante só internamente, tá? Então, esse atributo aqui que a gente viu que não existe lá, ele não tem que nem aparecer na tela, tá? Para o seu usuário. Então, aqui novamente, vou fazer aqueles mesmos passos, né? Ctrl Insert, Ctrl Shift Insert. Deixa eu ver Insert aqui. Alt Insert. Então, só ver lá, ó. Alt Insert, construtor, vazio, Alt Insert, construtor, completo, Alt Insert, Getter Set, todos, Generate. Então, gerei tudo aqui. Falta agora o equals hashcode, insert code. Equals hashcode, tá aqui os dois carinhas, generate, tá feita. A segunda classe, então, também tá feita, não tem segredo nenhum, tá? É exatamente o que está aqui no meu diagrama, porém com a chave primária para que eu possa fazer o armazenamento no banco. Bom, vamos passar para o próximo aí. Vou fazer o item preparo, tá? Com a sequência e a descrição. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Modelo, inserir, new, item, Java Class, item, preparo. Tá lá, o item preparo, eu preciso falar que eu tenho a sequência e a descrição. Então, private int sequência, private string descrição. Tá? Agora, aqui eu sei que no meu item preparo eu tenho uma receita por causa desse relacionamento. Tá? Então aqui eu vou falar o seguinte, ó. Por enquanto não vou fazer isso não, depois a gente faz, tá? Depois a gente vai passo a passo para ficar mais simples para vocês. Então primeiro eu vou copiar exatamente como está dentro no desenho, depois a gente vai fazer os relacionamentos e depois a gente faz o mapeamento. Tá? Então o construtor completo. Agora o equals, o getter e setter. E por fim o equals hashcode. Tá? Eu vou fazer o equals hashcode aqui, mas depois a gente vai ter que alterar. Pra vocês entenderem depois. Tá? Fechei aqui. Vou fazer o próximo aqui. Então vamos fazer aqui a receita. Tem nome, descrição e pessoas. Então vamos lá. Não, aqui tem que fazer ingrediente aqui. Vamos para o ingrediente, depois a gente faz a receita. Tá? Então, modelo new Java Class. Vamos chamar aqui de ingrediente. Ingrediente. Finish. Tá aqui. O ingrediente tem o quê? Então, a gente vai começar com a classe bem simples. Unidade e quantidade. Private string unidade, private double quantidade.
Beleza, então. Então aqui eu vou criar também o meu construtor vazio, o construtor completo, o getter e setter. Equals hashcode. Isso não dá para criar o equals hashcode porque a gente não tem chave primária nele aqui ainda. Tá? Vamos lá. Para o último cara, que é a receita. Tá? Então a receita ela tem um código aqui, conforme eu fiz aqui. Ó, eu criei um código para receita. E aí ela tem nome, descrição e pessoas. Tá? Então vamos lá. Nome, descrição e pessoas. Vamos implementar isso daqui, então, receitas. Cadê? New Java Class. Então, aqui a gente vai chamar de receita. A receita, ela vai ter o quê? Ela vai ter um nome. Então, private string nome, private string descrição, nunca põe acento e cedilha. Eu já ia te falar, cara. Já. Private int pessoas. Tá? Então aqui tá os meus atributos da classe. E aqui eu vou criar um atributo relacionado à chave primária da tabela. Tá? Então aqui eu vou colocar lá outro private, vou chamar, ele vai ser inteiro, eu vou chamar de código também. Tá? Então todos são código. Então eu tenho todos esses caras aqui. E agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer a mesma coisa lá em insert code, construtor vazio, insert code, construtor completo, insert code, getter e setter, insert code. Como eu já tenho agora a chave primária definida, então eu sei que é código, então eu já posso criar esse cara aqui sem problema nenhum. Tá? Então, ó, agora, o que eu já fiz? Eu já fiz praticamente todas as classes do modelo. Tá? Qual o próximo passo? O próximo passo é criar os relacionamentos, que eu não fiz ainda. Tá? Então vamos lá. Vamos começar no mais simples. Então quando eu falo aqui, ó, que uma receita tem um colaborador, significa que dentro de receita eu tenho que ter um objeto do tipo colaborador. Tá? Então vamos lá. Vamos na receita. Então eu vou lá na receita. Que está aqui a receita. Eu falo aqui, ó, vou colocar aqui, ó, atributo de relacionamento com a classe colaborador. Tá? Então, para me fazer esse relacionamento, eu vou fazer o seguinte, private colaborador e põe o nome aqui, ó, posso colocar aqui, ó, collab ou colaborador por extenso. Tá? Então, ó, esse atributo aqui, esse private colaborador, significa que eu criei um objeto colaborador que vai estar relacionando essa minha classe com a classe colaborador. Ou seja, dentro da minha receita tem um colaborador. Tá? Então, dentro da receita eu tenho um colaborador.
Então é isso aqui, ó, é esse relacionamento aqui, ó. A setinha está indicando só para vir para cá, então eu já fiz esse relacionamento, dizendo que na minha receita eu tenho um colaborador. Ah, um colaborador pode ter quantas receitas? Não me importa, eu não vou mapear isso, eu não vou me preocupar com esse relacionamento, porque ele não me interessa. Só me interessa daqui para cá, tá? Agora, eu vou partir aqui do receita, ó. Agora, tem um negócio estranho, porque, ó, do receita, eu tenho o quê? Um ou mais, tá? Então, lembrando lá, quando vocês começaram a mexer com o relacionamento entre classes, que nós vimos, nós tivemos dentro da nossa disciplina, significa que eu tenho o quê? Eu tenho na receita uma lista de itens de preparo. Tá? Então, vamos fazer isso lá, ó. Esse segundo relacionamento. Então, ó, na minha receita, o Eduardo perguntou, seria aquela agregação e comportamento? Não, seria agregação e composição, o Eduardo. Tá? Nesse caso aqui é uma composição. Tá? Nesse caso aqui é uma composição. Por quê? Porque uma receita é composta por um conjunto de itens. Se deixa de existir a receita, deixa de existir os itens. Se deixa de existir a receita, deixa de existir os ingredientes para essa receita. Tá? Vamos lá então. Então eu preciso dizer aqui, ó, que a minha receita tem um conjunto. O que é um conjunto? Pensando numa linguagem de programação como Java. É uma array-list, tá? É uma lista. Ah, beleza. Então vamos criar essa lista ali, ó. Então eu venho aqui e coloco aqui, ó, atributo. Vou colocar aqui, ó, lista responsável por relacionar a receita aos seus itens de preparo. Tá? Então aqui eu coloco lá, ó, private, mesma coisa. Só que aqui eu vou colocar assim, ó, tem uma lista, tá? Uma lista de quê? Uma lista de item preparo, tá? Vou fazer a importação desse cara aqui. E eu vou chamar aqui, ó, lista de preparo. Tá? Esse foi o nome que eu dei para ela. Beleza? Aqui, professor, pode criar já aqui? Eu já criaria, por quê? Porque se a gente vê isso daqui, ó, significa que o item preparo está dentro da receita. Os itens de preparo dessa receita está dentro dela, é uma composição. Então ela só vai existir aqui dentro. Então eu posso já criar aqui, posso criar aqui, ó, igual a new, tá? Aqui eu vou utilizar o ArrayList, tá? Então, ó, dentro da minha receita, eu tenho uma lista de item preparo, ou seja, de ações que eu tenho que fazer, que chama lista preparo. E ela compõe o que dentro dela, ela tem uma array-list lá dentro. Então eu já criei o espaço para armazenar as coisas, tá? Já criei o meu array-list. E agora eu posso jogar a informação lá para dentro. Beleza? Tá, eu coloquei esses dois caras aqui. Vou colocar quem mais falta? Falta mais esse aqui também, ó. Ah, professor, isso aqui, ó, é igual isso aqui. Exato. Tá? Então a receita para item preparo é a mesma coisa da receita para ingrediente. Certo? Então eu vou colocar lá o mesmo esqueminha. Tá? Atributo, na verdade uma lista responsável por relacionar a receita aos ingredientes. Tá? Então eu faço a mesma coisa, ó, private list
de ingredientes, que eu vou chamar aqui, ó, lista ingredientes. Vamos colocar a lista preparos aqui, tá? Que é igual a new arraylist. Tá feito. Então, ó, nesse momento aqui, eu tenho o quê? A receita relacionada ao colaborador, relacionada aos itens, uma sequência de itens, um conjunto de itens e é um conjunto de ingredientes. Tá? Então já está tudo ligado isso aqui. Então eu já liguei esse cara com esse, com esse e com esse. Tá? O que eu vou fazer agora? Bom, agora eu preciso criar formas de alimentar esses caras, ó, porque eles são privados e em lugar nenhum eu jogo valor para ele. Tá? Então, o que eu posso fazer? Eu posso criar getter setter? Pode criar getter setter, sem problema nenhum. Tá? Então eu posso vir aqui, ó, lá embaixo, ó, vou fazer lá embaixo, antes do ícone do hashcode, eu vou dar um insert code aqui, ó, getter e setter, e seleciono os três. Pronto, então eu já consigo pegar quem que é o colaborador, setar o colaborador, eu consigo pegar a lista de preparos, retornando a lista de preparos, consigo definir uma lista nova de preparo, consigo pegar a lista de ingredientes e setar a lista de ingredientes. Tá? Eu recomendo aqui também fazer duas formas para mim definir, para mim jogar valores para preparos e para lista. Tá? O ideal é você fazer o seguinte, criar uma função aqui, tem que ser antes, para baixo, perdão. Então eu posso colocar aqui, ó, criar um método, tá? Pode ser void mesmo, que ele vai chamar assim, ó, add preparo. Olha que legal, esse cara, eu passo para ele um preparo e ele guarda dentro do meu arraylist. Tá? Ou seja, ou eu passo um arraylist já preenchido, bonitinho, e guardo lá dentro, eu passo um arraylist completo e guardo dentro da minha lista de preparos, ou eu posso adicionar um a um. Tá? Então, se eu adicionar um a um, eu posso falar que eu recebo aqui, ó, um preparo, um item preparo, perdão. Um item preparo, IP, ó, chamou um nome bonito, IP. E o que eu faço com esse IP, com esse item preparo? Eu faço o seguinte, diz.lista de preparos, adiciono, quem? O IP. Tá? Então, ó, esse cara aqui eu posso já criar uma lista e guardar a lista inteira aí dentro, ou eu posso ir adicionando um a um. Então, se eu chamar 10 vezes esse método, eu vou adicionar 10 itens preparo. Tá? E eu posso fazer a mesma coisa com ingredientes também, ó. Então, aqui, ingrediente, eu posso pegar aqui, ó, ou eu pego e seto a lista de ingrediente inteira, ou eu posso criar um método aqui, ó. Ah, precisa criar esse método, professor? Não tem necessidade. Mas é importante, porque vai que você quer criar colocar mais um ingrediente numa lista que você já tem, você não precisa pegar a lista inteira, alterar ela e guardar a lista inteira. Eu só vou lá e adiciono mais um. Tá? Então fica mais simples o trabalho. Tá? Então eu vou lá, add. Se eu não gostar de add, pode colocar adiciona, sem problema nenhum. Ingrediente. Então, para mim adicionar ingrediente, eu passo um ingrediente chamado i. Tá? E aí, eu pego a minha lista que eu já tenho criada aqui dentro e adiciono esse ingrediente que veio. Tá? Adiciono o ingrediente dentro da lista. Adiciono o preparo na lista. Beleza? Então agora
Agora sim. Então eu tenho tudo mapeado, eu tenho lá, ó, os atributos da classe, a chave primária, o relacionamento com o colaborador, o relacionamento com a lista com os itens preparo e o relacionamento com o ingrediente. Tá? Então aqui, ó, eu tenho tudo isso daqui pronto, ó. Tudo isso daqui pronto. E agora o que eu tenho que fazer? Bom, agora eu vou passar para o próximo. Aqui é interessante também, ó, você pode pegar e talvez criar um novo aqui ou alterar esse cara aqui, ó. Eu acho interessante fazer também. Você pode retirar esse construtor e colocar um construtor, um novo construtor aqui, ó, com todos esses caras aqui. E aí eu já passo colaborador também. Ah, professor, por que você não passou a lista de ingredientes? Porque a lista de ingredientes não se passa na criação do objeto. Tá? Você vai adicionando depois, ou você cria depois. Beleza? Ó, então, já está certa a minha classe aqui. Ó. Vamos ver agora o que falta. Bom, então aqui ó, já tem relacionamento da receita com o colaborador, já tem o relacionamento da receita com o item preparo, já tem a receita com o ingrediente. E agora falta o meu ingrediente com a matéria-prima. Tá? O ingrediente com a matéria-prima significa que dentro de ingrediente eu tenho o quê? Uma matéria-prima. Então vamos lá. Então eu vou lá no ingrediente. A Agatha perguntou, professor, então você cria funções para criar a lista, adicionar a lista e buscar a lista? Na verdade, eu crio funções não, eu crio métodos, tá? Eu crio métodos para poder, tá? Eu crio métodos para poder alimentar quem que é o colaborador. Então aí eu crio um getter e setter para o colaborador, tá? Getter e setter para o colaborador. Ah, se eu quiser, professor, eu posso fazer uma busca na minha lista para saber se tem um item na minha receita? Até pode, não tem problema nenhum, tá? Mas não é necessário, tá? Os métodos que são necessários são o quê? É o método de setar a lista inteira, tá? Ou seja, eu crio uma lista fora desse meu objeto e jogo para dentro do objeto inteiro de uma vez só, tá vendo? Ó? De uma vez só. Ou eu adiciono item a item, um a um, tá? A criação, ele já faz aonde? Ele já fez aqui em cima, já deu um new, então já está criada a lista. E aí, vai faltar o buscar, mas eu não preciso buscar lá dentro, tá? Por quê? Porque na verdade eu trago a lista inteira, eu pego a lista inteira e eu trabalho na interface essa lista inteira. Mas se quiser eu posso procurar um preparo na lista? Pode procurar, não tem problema nenhum, pode criar um método aqui que retorna. Então imagina assim, eu quero saber se vai um ingrediente em determinado nesse prato. Eu posso criar aqui, ó, um public que retorna para mim o ingrediente, tá? Que retorna o ingrediente, tá? Que faz aí, seria um buscar ingrediente. E aí eu poderia passar aqui, ó, uma string matéria MP, tá? Seria o nome. E aí eu faço a busca aqui dentro, sem problema nenhum, tá? Mas não é necessário, tá? Porque raras vezes você vai fazer isso e quando fizer, você vai estar lá na interface. Então você vai ter que fazer na interface mesmo essa busca e não aqui dentro da classe. Mas se quiser, pode fazer? Pode fazer. É necessário? Não, não precisa. Tá? Então vamos lá no ingrediente agora. A gente vai falar que o ingrediente agora tem uma matéria-prima.
Então isso daí é fácil, por quê? Porque eu falo que o ingrediente é formado por uma matéria-prima, pela unidade e pela quantidade. Tá? Então eu venho aqui, no ingrediente, abro ele aqui. Então aqui eu só tenho o quê? A unidade e a quantidade. E aqui eu vou colocar quem? Um private. Ah, pode pôr lá embaixo, professor? Pode pôr lá embaixo, não tem problema nenhum, não. Tá? É matéria-prima. Vamos chamar aqui o produto. A matéria-prima, né? Vamos usar o padrão. Tá? E aí, dentro da minha matéria, do meu ingrediente, tem uma matéria-prima. Tá? E aí eu fiz esse relacionamento. Então, vou colocar aqui, ó, atributos da classe, atributo de relacionamento com a matéria-prima. Certo? Aqui eu faço a mesma coisa, ó. Eu crio o getter setter aqui, tá? Insert code, equals hash code, opa, perdão, insert code, getter setter, e aí vai aparecer a matéria-prima aqui, e eu gero essa matéria-prima. Tá? Então agora eu consigo adicionar uma matéria-prima a um ingrediente qualquer, e aí vai estar tudo bonitinho, tudo funcional. Vamos lá então. Então agora, até agora, o que eu fiz? Eu já fiz todo esse relacionamento, tá digitando aqui, ó, que o colaborador não relaciona com ninguém, tá? Que a receita tem um relacionamento com o colaborador, que a receita tem um relacionamento com vários itens de preparo, que a receita tem um relacionamento com vários ingredientes e o ingrediente tem uma matéria-prima. Beleza? Então, isso era o que precisava fazer. Tá? Mas tem que atentar para uma outra coisa. Toda vez que a gente tem esse relacionamento um para muitos, eu tenho que implementar da receita para o preparo e do preparo para a receita. Tá? Então, toda vez que eu tiver esse relacionamento aqui, ó, um para muitos, uma agregação ou uma composição, tá? Eu tenho que implementar a ida, ou seja, uma receita tem vários ingredientes, e a volta. Por quê? Porque senão, na hora de consultar no banco, ele não consegue saber quem é quem. Tá? Então, essa relação de volta que não está explícita aqui, tem que ser implementada. Tá? Ah, professor, então todos os relacionamentos, um para muitos, como composição e agregação, você tem que implementar o um para muitos e o muitos para um, sempre. Tá? Então, na receita, eu implemento o um para muitos, e o um para muitos, ingredientes e item preparo. E no item preparo eu falo, ó, esse item preparo é dessa receita. Esse ingrediente é dessa receita. Tá? Ah, então vamos lá. Isso é fácil? É fácil. É bem tranquilo de se fazer. Vamos lá, então. Vamos pular para cá. Então eu falo, ó, que lá no meu item preparo, eu preciso ter o quê? Eu preciso ter um relacionamento com a receita. Tá? Então eu falo, no item preparo tem que ter uma receita. Então é fácil, eu venho aqui e coloco aqui, ó. Vou pôr lá em cima de novo. Na ordem é mais bonitinho ficar em cima. Private, receita, receita. Então eu sei atributos da classe, de acordo com o nosso diagrama, e aqui é um atributo para relacionar com a receita, tá? Isso precisa somente se a gente for trabalhar com banco, tá? Somente se a gente for trabalhar com o JPA. Se eu não estivesse trabalhando com o JPA, eu não precisava fazer esse retorno, tá?
esse relacionamento de volta, ou seja, eu faria só o de ida. Por quê? Porque está simbolizando só a ida, tá? Mas, como eu estou trabalhando com JPA, eu preciso ter a ida e depois eu preciso ter a volta também, para que ele faça tudo de forma correta. Então, eu vou fazer a mesma coisa em ingrediente, falar esse ingrediente é de uma receita. Então, vamos lá. O item preparo, então aqui o que eu faço? Eu criei esse cara, aqui eu venho e adiciono o getter setter desse cara, da receita, gerei. Tá aqui, ó. Então essa classe aqui já está totalmente funcional, já está toda relacionada, tá? Agora eu vou vir aqui, vou pegar aqui no meu ingrediente e falar que o ingrediente também é de uma receita. Então vem aqui, ó, private, receita, receita, ponto e vírgula. Então aqui é um atributo para relacionar o ingrediente à receita. E aí eu venho aqui embaixo de novo e faço getter e setter para esses caras aqui. Insert code, getter e setter, receita, generate. Ah, professor, eu preciso mudar o construtor? Se você quiser já criar objeto com tudo, pode criar. Então, se eu posso vir aqui, pode vir aqui criar um construtor completo de novo, sem problema nenhum. Ó. Construtor, select all, generate, tá aí o construtor completo. Ó. Ah, então é melhor, professor, criar o construtor só depois de criar os relacionamentos? Com certeza, tá? Com certeza é melhor. E eu posso apagar esse outro aqui, porque você nunca vai gravar um ingrediente sem saber qual que é a matéria-prima, nem qual que é a receita. Então eu posso apagar aqui. E aí eu só tenho o ingrediente completo, tá? E o ingrediente vazio. A Lavínia fez uma pergunta interessante. Professor, por que no relacionamento de muitos para um não precisa fazer essa relação de ida e volta? Porque quando você tem esse você nunca vai falar assim, ó, toda vez que eu pesquisar um colaborador, eu preciso ter todas as receitas dele. Não preciso saber isso, tá? Quando eu vou mexer no colaborador, eu mexo no colaborador sozinho, tá? Quando eu mexo na matéria-prima, eu mexo na matéria-prima sozinha. Agora, quando eu mexo na receita, eu preciso ter os itens e preciso ter ingrediente. Por quê? Porque a receita é formada por esses dados dentro dela e esses dois conjuntos de dados, tá? Então, por isso que a gente faz o 1 para muitos. O 1 para muitos. Então, toda vez que você faz o 1 para muitos, você tem que fazer a volta, porque senão, na hora de salvar no banco, você não consegue. E esse caso você não precisa, tá? Então, você tendo o colaborador, você trabalha só com ele, tá? Então, ele não é agrupado, ele não faz parte, as receitas não fazem parte de um colaborador, tá? A receita é de um colaborador, diferente do item preparo. O item preparo faz parte da receita, e o ingrediente faz parte da receita. Já aqui não, a receita faz parte do colaborador? Não, não faz, tá? A receita é do colaborador. Então, nunca, quando eu for pegar o colaborador, eu nunca vou pegar todas as receitas dele. Por quê? Porque isso consome. Isso consome banda, consome banco, consome memória, consome tudo. Tá? Mas a receita, quando eu falo de receita, eu estou falando da receita do item e do ingrediente. Mesma coisa acontece quando eu estou falando assim, uma venda. Uma venda é a venda e os itens que eu vendi. Uma compra é a compra e os itens que eu comprei. Tá? Então, eles estão intimamente relacionados. Agora, o colaborador, não. O colaborador, ele tem algumas receitas. Tá? Mas ele não é um conjunto de receitas. Entendeu? Tá? Praticamente, você vai fazer a ida e a volta quando você tem agregação ou composição. Fora isso,
Não vai fazer. Beleza? Então tá lá. Tá tudo belezinha. Tá tudo ligado, todo mundo com todo mundo, do jeito que eu preciso, tá? Agora, o que eu vou fazer? Agora vem o segundo passo, tá? Então, até aqui é para vocês já terem pronto, tá? Do projeto integrador de vocês. Porque já fizeram o modelo, praticamente tudo, tá? Professor, eu não fiz do resto das coisas, da parte de fundamental. Ah, então tá. Então você vai ter que fazer o da fundamental, porque os das funções básicas estão tudo ok, tudo funcionando. Beleza? Então agora vamos começar o mapeamento. Então quando a gente começa o mapeamento, a gente começa daqueles que têm menos relacionamentos. Ou seja, o colaborador aqui, ó, um relacionamento não relaciona com ninguém. Tá? Então vamos começar por ele. Então ó, a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é o seguinte, falar que isso daqui é uma entidade. Aqui ele não vai importar. Tá? Por quê? Porque, na verdade, na biblioteca aqui, ó, primeiro eu vou fazer o seguinte, para já trazer tudo para mim, para facilitar, para chegar como vocês estão aí, tá? Vamos fazer o seguinte, vamos criar aqui, ó, uma unidade de persistência. Primeiro eu vou criar um relacionamento com o banco, né? Eu vou pegar aqui, vou abrir o banco aqui, abrir o SQL, o MySQL. Eu já criei o banco lá, o Culinária, tá? Tá criado. Eu vou criar vou conectar com ele, tá? Tá conectado. Ele criou o meu JDBC aqui, eu vou alterar, tá? Vou colocar aqui, ó, banco Culinária, tá? Criei ali, beleza. Então eu já estou relacionando o NetBeans com o meu banco. Vocês já fizeram isso umas 10 vezes, então vocês não podem errar. Agora eu vou no projeto e vou criar a unidade de persistência, tá? New Persistence Unit. Por que eu estou fazendo isso? Para facilitar a minha vida, para não precisar ficar importando um a um aqui dentro das bibliotecas. Então quando eu já crio a unidade de persistência, ele automaticamente importa tudo que eu preciso para dentro do banco, para dentro do meu projeto, tá? A não ser o conector com MySQL, tá? Então vou vir aqui, vou pegar a conexão, é o banco Culinária. Falo para não fazer nada aqui. Dou um finish. Tá criada aqui minha unidade de persistência. Ela é essencial para conseguir conectar o meu projeto ao banco de dados, tá? Vou fechar ela aqui. A vantagem agora é que aqui, ó, nas bibliotecas, lá, já tem tudo importado, ó. E agora eu venho aqui, clico aqui, ó, e adiciono importação. Então quando eu coloco o entity não está mostrando a importação, significa que não está nas bibliotecas. Então, cria unidade de persistência e já resolve o problema. Tá lá, ó. Já disse que é uma entidade. Tá? O segundo passo, @table. Tá? No @table, eu vou importar também. O que eu preciso fazer? Eu preciso falar qual tabela que está relacionada com essa classe. Aqui eu vou indicar qual tabela está relacionada com essa classe. Tá? Então eu venho aqui, posso dar um Ctrl espaço aqui, escolho name, tá? Que é o nome da tabela. Tá? Aí eu venho no meu modelinho lá, ó, que eu criei, ó, eu estou relacionado com o colaborador. Tá? Então chama colaborador minúsculo. Colaborador. Professor, tem outro lugar onde eu posso tirar? Tá aqui, ó, o script, ó. No script eu venho e copio aqui, ó, colaborador. Pá, Ctrl C. E vou lá e colo aqui, ó, Ctrl V. Tá? Aí ele já chiou aqui. O que ele chiou? Ele vai falar aqui para mim, ó, não tem o ID. Beleza. Quem que está relacionado à minha chave primária? O código, não é? Então eu venho aqui e coloco, ó, @id.
parou de reclamar. Tá? Aí ele reclama outra coisa aqui, ó. Uma entidade ou classe de class precisa implementar o serializable. Isso aqui eu já falei da outra vez. Então, eu mando implementar o serializable. Tá aqui, ó. Tá? Então, pus o @entity, pus o @table, tá? Pus o serializable, dizendo que implementa o serializable, porque tudo aquilo que vai salvar em disco tem que ser serializável, tá? E aí, eu tenho o meu ID aqui, que é a minha chave primária. Agora vem aqueles passos de fazer o quê? De eu definir coluna para coluna. Então, @column, tá? Aqui no @column eu vou colocar name, o nome do meu código lá no meu banco. Então, eu vou lá em colaborador no banco, ó. Chama CodColab, tá? Ah, então no meu banco chama CodColab e na minha classe chama código, tá? Então, ó, eu vou colocar aqui, ó, code_collab. Por quê? Porque aqui eu estou dizendo qual é vou colocar aqui em cima para poder. Aqui eu estou dizendo qual campo do banco é que eu vou guardar esse código que está aqui nesse objeto, no objeto dessa classe, tá? Vou colocar aqui o comentário aqui, ó. Indica que esse atributo será a chave primária no banco de dados. Tá? É o ID. Agora, o qual indica qual o campo e suas características está relacionado esse atributo. Ou seja, eu estou dizendo aqui, ó, que o atributo código está relacionado ao código Colab, lá da minha tabela colaborador. Tá? Aí, uma outra coisa, aqui no meu código Colab, eu coloquei ele como autoincremento. Tá? Se for ver aqui, deixa eu o script para cá. Tá? Aqui, ó, autoincremente. Então, se aqui eu coloquei autoincremente, lá eu preciso falar que o código é gerado de forma automática, tá? Então eu vou lá, ó. Vou lá, não, deixa eu... Eu venho aqui no meu colaborador, ó, e falo que ele vai ser gerado de forma automática. Então aqui, ó, posso pôr até aqui embaixo, ó, arroba generated value. O que é generated value? Valor gerado, tá? Indica que o código será gerado pelo banco, tá? Aqui, o generated value, ele pede a estratégia, tá? A estratégia que a gente usa é a identity, a identidade, tá? Ah, professor, que monte de coisa. Na verdade não é. É só @id indicando que é a chave primária. Esse aqui é autoincremento. E esse aqui é qual a tabela no banco. E os outros, eu colocar tudo isso? Não. Os outros é só colocar o column, tá? Então, @column. Põe o nome dele, name. Então, o nome aqui está relacionado ao nome aqui, e-mail e telefone, tá? Então, aqui é nome. Ah, a mesma coisa, igualzinha, perfeito, mais fácil de lembrar ainda. E aqui é interessante você colocar o length. O que é o length? É para dizer qual tamanho
que esse campo vai ocupar. Então, aqui eu coloquei 45 cada um desses. Então, lentes 45. Tá? Aí eu faço isso para todos. Ó. Então, vou pegar outro colo por debaixo. Tá? E outro colo por debaixo. Esse daqui, o e-mail na minha classe está ligado ao e-mail lá no meu banco. Tá? E o telefone está ligado ao telefone lá no meu banco, só que o telefone tem tamanho 14. Tá? Então está mapeado. Ó. O que eu coloquei? O entity, o table, implement serializable, identificar a chave primária, autoincremento e cada uma das colunas. Tá? Quando eu fiz isso, eu relacionei a minha tabela, a minha classe, à minha tabela. O Eduardo perguntou qual que é a ordem de fazer isso. É sempre desse jeito. Primeiro você faz todos os relacionamentos sem pensar em banco, tá? Sem pensar na tabela. E depois você faz o mapeamento de tudo isso daí. Tá? Cria a classe, que já pensando já no banco. Depois cria os relacionamentos entre essas classes. E por fim você vai fazer o mapeamento, que é relacionar a classe a tabela do banco. Tá? Então foi o que eu fiz com o colaborador aqui. Ó. Então vamos ver agora outra classe que também é simples de fazer, a matéria-prima. A matéria-prima não tem relacionamento com mais ninguém, tá vendo? Então é aquele esqueminha, ó. Vamos lá, vou fazer rapidinho. Aqui eu não vou colocar o que é cada coisa. Ó. Então eu coloco lá, ó, @entity, depois @table. Lembrar depois de colocar o named carries, criar as named carries. Eu não vou criar isso aí agora não, tá, pessoal? Table, name é igual a tabela de matéria-prima. Qual que é o nome que eu pus nela lá? Opa, aqui não é, aqui. Chama matéria underline prima. Então eu vou lá, coloco lá matéria underline prima, tá? Aí eu venho aqui, ó, primeira coisa, com o código. O código é a chave primária, beleza. @id, Ctrl espaço, importa. Faço a indicação aqui, ó, que ele vai ter que implementar o serializable, beleza. Próximo passo. Esse é gerado automático? Então, generated value. Tá? Aqui dentro eu defino somente a estratégia como sendo a identidade. Depois eu coloco @column, o @column e falo com o que ele está relacionado. Então esse código da matéria-prima aqui na minha tabela, na minha classe, está relacionado ao código matéria lá no meu banco. Então eu venho aqui e coloco name code underline matéria. Tá? Fiz isso daqui, já deu tudo ok. Então já fiz tudo que tinha para o meu código. Agora eu faço o resto para esses dois. Então eu coloco lá @column, coloco o name é nome mesmo. E o length, o tamanho, vai ser de matéria 45 e marca 45. Fácil, 45. Tá? E faço a mesma coisa por debaixo. Ó. Ctrl C, Ctrl V e coloco lá, está relacionado à marca. Posso salvar, já está feito. Tá? Então, ó, o colaborador de matéria-prima é a mesma coisa, só muda o quê? Quais são os campos e o tamanho. O resto é praticamente a mesma coisa, igual a tabela. Ah, tá feito. Então,
Se eu pensar aqui no meu gráfico, aqui, ó, no meu diagrama, esse já está solucionado, esse também está solucionado. Tá? Agora, por onde que é mais fácil eu fazer as coisas? Continuar. Eu vou continuar por esse cara que está meio isolado aqui, ó. Tá? Por quê? Porque o que esse cara vai ter? Ele vai ter simplesmente um campo que relaciona com esse cara aqui, ou seja, vai ter um muitos para um. Beleza? Então vamos lá no item preparo. Então vou lá no item preparo, tá aqui, item preparo. No item preparo, não vai ser melhor item preparo não. Tá, mas vou fazer por ele que já resolve mais um probleminha. Bom, na hora que eu vejo aqui, ó, o item preparo, a chave primária dele, ó, é o código da receita mais a sequência. Tá? Então, se eu vier aqui, ó, no meu script, olha lá, ó, então colaborador não tem ninguém, a receita é fácil de implementar, tá? Eu vou falar agora lá no preparo, né? Item preparo. No item preparo, olha que beleza. Eu tenho lá o código da receita, tá? Que vai estar relacionado. Deixa eu pegar. Que está aqui. Cadê item preparo? Então, que vai estar relacionado com a receita, beleza, tá ali, bonitinho. Depois eu tenho a sequência que está relacionada com a sequência aqui, perfeito. E eu tenho a descrição que está relacionada com a minha descrição. Então lá, vamos fazer lá então. Então é fácil. Eu vou lá colocar @entity, de novo, a mesma coisa. Não muda nada. Entity, @table, o name dela, do item preparo, vamos ver qual que é o nome que está lá. Item preparo tudo junto. Olha, falta de padrão, né? Um põe espaço, um sem espaço. Tá? Item preparo. Tá? Então já relacionei a tabela à classe. Vou colocar aqui o meu serializable. Beleza. Vou fazer os columns aqui, ó. Opa, esse não tem column. Vou fazer o que tem column aqui, ó. @column. Name vai ser, vamos ver o nome que eu coloquei lá. Chama aqui sequência também, tá? Sequência. Beleza, não é string, então não precisa pôr tamanho. @column. Eu vou fazer aqui também a name. Name vai ser descrição também. Que é o que está lá. Vírgula. E aqui eu tenho o tamanho da descrição, que é 255. Tá? Então, lente é igual a 255. Tá feito, ó. Já fiz esse, já fiz esse. Esse cara aqui, vocês lembram que quando a gente tem o relacionamento, a gente não usa o column, tá? A gente usa dois caras diferentes, tá? Então aqui eu vou anotar para vocês, vou colocar. Então, eu preciso indicar que é um relacionamento muitos para um, tá? Então aqui eu coloco só assim, ó, @many-to-one. Beleza, tá? Só que toda vez que eu faço many-to-one, eu preciso representar o relacionamento através de um join column. Tá? Então aqui a gente não vai usar o column, a gente vai usar o join column. Tá? Então @join column. Então toda vez que eu tiver
dentro de uma entidade que eu estou criando um objeto de uma outra classe, eu tenho que colocar o many-to-one e o join column. O join column, eu faço o quê? Eu ponho aqui, ó, abre parênteses, aqui eu coloco name. Ah, e de onde você puxa esse name, professor? Então eu vou lá, ó, eu vou lá no meu script e vou pegar esse cara aqui, ó, for aqui, tá? Com o for aqui, eu faço esse join column, tá? Então eu vou colocar ele aqui, ó. Vou colocar um barra aqui antes, só para deixar de comentário, só para mostrar. Vou colocar até numa linha só, para ficar mais fácil ainda, tá? Então, ó, eu tenho esse foreign key aqui, não tenho? Então, agora o que eu preciso fazer? Eu preciso, através do join column, representar esse foreign key. Uma das coisas já está feita, ó. Ele está relacionado com uma receita. E a receita, ela está relacionada à tabela receita. Beleza, então já liguei, ó, a receita. Perfeito. Agora, eu vou falar aqui, ó, que o nome do join column será o nome da coluna, tá? O nome do campo na tabela receita, que eu vou usar de relacionamento, tá? Vamos pensar aqui, ó, aqui item preparo. Então aqui eu tenho o código da receita, ó. Então eu uso esse código da receita para relacionar com esse código da receita aqui. Então, como eu coloquei o mesmo nome, fica fácil, ó. Código receita de uma tabela, tá? O código receita dessa tabela de item preparo, ou seja, na minha tabela, o código receita vai estar ligado ao referenced column name, ou seja, na receita, quem que é o campo que está relacionando com esse código receita. Então, se eu vier aqui, ó, esse cara aqui, código receita, é quem está relacionando com esse código receita. Tá? Então, eu coloco lá, abro aspas, código receita. Ah, professor, ficou fácil, porque é o mesmo nome, exatamente. Você põe o mesmo nome, fica mais fácil. Você não erra esse relacionamento, tá? Mas você tem que lembrar que é assim, ó, no name é esse cara aqui, ó. Então, Ctrl C ele, Ctrl V ele aqui. E no referência code name é esse cara que eu copio e colo aqui. Tá? Mais para frente a gente vai ver um que está diferente, exatamente para testar isso daí, para mostrar. Por isso que é interessante, quando vocês fazem esse relacionamento lá no MySQL, ele arrasta o nome da tabela na frente. Aí fica, numa tabela fica a chave primária, na outra tabela fica o nome da tabela e a chave. Então, se deixar igual, aí vocês não têm essa preocupação aqui, ó. Tá? Isso que é bom Aí você não erra, né, viu? Isso aqui, ó. aí não é. Aí não erra, evita errar. Tá? Mas aí, pessoal, aí, beleza, eu já fiz tudo isso daí, ó. Já fiz o relacionamento, tal. Só que agora surge um outro cara. Qual que é a minha chave primária? Minha chave primária é o código da receita mais a sequência. Tá? É um mais o outro, professor? Exatamente, é um mais o outro. Aí a coisa atrapalha, por quê? Ah, faz assim, professor, ó, põe aqui, ó. É esse aqui, @id, mais esse aqui, @id. Tá? Se eu fizer isso, aqui ele não vai chiar nada, mas não vai funcionar. Tá? Por quê? Porque só pode ter um ID dentro da minha classe, a não ser que eu crie uma classe de chave primária. Tá? Criar uma classe de chave primária exatamente. Vou explicar para vocês, chave primária composta, vou explicar para vocês como cria uma classe de chave primária composta. Ah, professor, mas isso vai impactar em quê? Vai impactar em nada, tá?
Só que na hora do banco fazer a busca, na hora do JPA fazer a busca, fazer a inclusão, fazer tudo, ele vai usar essa classe para fazer isso, tá? Então, toda vez que eu tenho esse probleminha aqui, ó, chave primária composta por mais de um campo, tá? Por mais de um campo da minha tabela, eu vou ter que fazer uma coisa diferente do que vocês estão acostumados. Vou ter que criar uma classe de identificação, tá? Uma classe que vai representar essa chave primária composta, tá? Então, ó, olha que interessante, não é difícil, é simples, tá? Eu venho aqui e coloco assim, ó, new Java class. Eu estou fazendo item preparo, né? Então eu crio assim, ó, nova classe, item preparo e põe lá, ó, id na frente dele. Finish. Tá? Então esse daqui, ó, eu vou colocar até um comentário aqui, ó. Essa classe é uma classe essa classe é utilizada quando temos uma chave primária composta por mais de um campo. Nesse caso, é composta pela receita, pelo código da receita e a sequência. Tá? Pensando em atributos receita e sequência. Tá? Então eu crio uma classe, tá? O que tem nessa classe? Essa classe ela precisa de duas coisas. A primeira coisa é aqui, ó, implements serializable. Tá? Essa é uma coisa que eu tenho que ter nela. E o que mais tem que ter nela? Olha que legal. Eu venho aqui na minha classe de origem, ó, no meu item preparo, ó, então eu tenho o item preparo e o item preparo ID. Eu venho aqui e copio os caras que fazem parte da chave primária composta. Ó. São esses dois aqui, não são? Copio, Ctrl C e colo lá. Ctrl V. Não vou importar nada disso, porque aqui, ó, eu não preciso nada disso. Ó. Eu posso arrancar tudo isso aqui. Ó. Tiro isso daqui. Tiro isso daqui. E deixo só isso aqui. Ó. Tá? Principalmente com os mesmos nomes. Tá? Então, ó, eu pego só quem? Os meus atributos. Então, eu pego os meus atributos da minha classe que tem chave primária composta, que tem mais de um @id. Então, pego os atributos dela, todos os atributos têm ID. Você viu que a descrição eu deixei fora, por quê? Porque ele não faz parte da minha chave primária composta. Então, eu pego só os que fazem parte da chave primária composta. Crio uma nova classe, tá? Que implementa o serializable também. E que só tem esses dois campos. Está aqui, ó. Só tem os campos, os atributos que formam a chave primária composta, tá? Nesse caso aqui, pessoal, o que eu tenho que fazer? Criar os getter e setter construtor igualzinho o outro, tá? Só que não pode ter atributos que são objetos, tá? Ué, professor, mas a receita é um atributo? Tá, Eduardo? A funcionalidade, Eduardo perguntou, não entendi a funcionalidade disso. A funcionalidade disso é indicar para o JPA quem são os componentes da chave primária composta. Tá? Porque através do ID eu consigo indicar um só. Tá? Eu só posso fazer assim, ó, que nem colaborador. Só tem o ID, ó. Beleza, não tem problema nenhum. Se você tiver dois ID, você tem que criar essa chave, essa classe auxiliar.
tá? E o que eu tenho que fazer com ela? Ela não pode ter objetos, ela só pode ter tipo simples, tipo int, tipo dessa forma. Então, se eu e o receita aqui, professor, o que eu faço? É fácil, ó, vem no meu receita aqui, ó, e pega a chave primária dele, ó. Qual que é o tipo da chave primária dele? O tipo da chave primária dele é int, tá? Então eu só venho, pego esse cara aqui e troco ele por int. Tá? Ah, professor, então aqui vai ficar int e aqui vai ficar receita e int. Sim, é isso mesmo. Eu troquei aqueles objetos pela sua chave primária. Tá? Então, se eu fosse ver, visse aqui no banco, falar, o código da receita aqui é int. Beleza, eu pego esse int. Então, ficou como? Ficou o item preparo como int e int. Tá? Agora, eu crio construtores aqui, ó. Insert code, o construtor vazio. Insert code, o construtor completo. Tá? Vem aqui, insert code, os get, etc. E aqui eu vou fazer o quê? Vou dar o insert code no equals hashcode. E aí eu marco os dois, ó, porque os dois são a chave primária. Generate. Tá? Já está pronta a classe D. Tá, vamos lá, Agatha. Então, ó, no meu item preparo, eu verifiquei que eu tenho dois ID, dois campos, dois atributos que fazem parte da minha chave primária composta. Então, quando isso acontece, eu preciso criar uma classe que vai me indicar para o JPA que o item preparo tem uma chave primária composta. Tá? Então, eu crio uma classe igualzinha, ó. Geralmente eu coloco o mesmo nome, ponho o ID na frente, indicando que ela é só para indicar o ID. E copio quem? Copio todo mundo que faz parte da minha chave primária, ou seja, copio todos os meus @id, ó. Os campos que tem @id, 1 e 2, tá? Copio esses caras para cá, ó. Tá aqui. Copiei, ó. É o receita e o sequência. Então lá, ó, receita e sequência. Tá aqui, ó. Se você trocar os nomes lá, não vai funcionar. Vai gerar um erro, tá? Então tem que ser copia do jeito que tá, bonitinho. Cola aqui. Colou. Beleza, tá lá, receita, sequência. Eu não posso deixar aqui dentro objetos, ou seja, tipos de classe. Então não pode ficar o receita aqui. O receita aqui, ó. Não pode ficar assim, que ele não aceita, tá? Na hora de compilar, ele gera um erro e não funciona, tá? Então eu tenho que ver qual que é a chave primária de receita, certo? Então eu venho aqui na minha receita, ó, e vejo a chave primária. Qual o tipo dela? É int. Copio esse int para cá, ó. Receita, Ctrl C, venho aqui e substituo. Pronto. Então aqui eu estou dizendo, ó, que o meu item preparo, ID, ou seja, a chave primária, a chave ID, a chave primária do item preparo vai ser a receita e a sequência. Tá? São esses dois caras. Da onde veio isso? Daqui, ó. No meu script do banco, ó. Código receita e sequência. Lembrando que o código da receita é int e int. Então, se os dois são int, esses dois caras aqui tem que ser int. Ah, professor, se fosse um int e um char, int e char, teria que estar igualzinho, tá? E aí, eu estou dizendo então que esse cara aqui é a chave primária composta formada pela receita e pela sequência, e aí os getter, setter, tudo mais aqui dentro. Exato, Eduardo. Seria uma forma de dizer que tem duas chaves primárias. Tá? Não chama duas chaves primárias, chama chave primária composta. Tá? Então eu crio essa classe inteira aqui só para isso. Ah, professor, mas como que ele vai saber? Agora eu venho aqui e faço assim, ó.
id, arroba id class. Arroba id class e falo lá, ó, item preparo id ponto class. Tá? Aqui indicando que a classe item preparo id faz eita, faltou palavra. É a chave primária composta dessa classe. Tá? Então, toda vez que você tiver uma chave que é formada, um ID que é formado por mais de um campo, você tem que fazer o quê? Cria uma classe igualzinha, ó. Então, criei uma classe igualzinha, pus o nome ID na frente, copiei os campos que fazem parte da chave primária, troquei aqueles que são do tipo classe, eu troquei para a chave primária daquela classe. Então eu peguei aqui era tipo receita, eu troquei para int, por quê? Porque a receita tem uma chave primária que é inteira, tá? Então eu vim aqui, troquei esse para int, e aí eu faço aquele mesmo processo de criar os construtores, os getter, setter, tá tudo mais aqui embaixo. Tá? E aí, essa classe você vai usar para quê? Para nada. Tá? Só para indicar. E, na verdade, quem precisa dela é o JPA para entender como ele vai fazer a busca de um item preparo dentro do meu banco de dados. Tá? Então, ele usa isso daqui só para saber o que ele tem que pegar no banco. Esses dois caras aqui. Quem são esses dois caras aqui? Ah, são esses daqui, ó. É esse cara aqui, ó, um está ligado ao código receita e o outro está ligado à sequência lá no banco. E aí ele vai e pega no banco que você quer. Tá? Aí nesse caso aqui, ó, esse cara aqui não precisa ter o equals e hashcode, tá? Pode arrancar fora esses dois caras daqui, ó. Ué, por que, professor? Porque o equals hashcode já está onde? Está aqui, ó. Está ele aqui, ó. Aí se eu quiser deixar, não tem problema, pode deixar. Não vai fazer diferença, porque ele não vai usar esse equals hashcode para nada. Esse equals hashcode daqui para nada, vai usar só o do prepare ID. E aí eu coloco aqui, ó, esse id class, indicando, ó, o JP, a partir de agora, a chave primária tá lá nessa classe lá, e ele vai lá se virar. Tá aqui, ó, tá tudo mapeado. O item prepare ID. Então agora o que eu vou fazer? Bom, eu vou implementar agora o ingrediente. E o último que eu vou fazer vai ser a receita, tá? O ingrediente segue a mesma lógica, tá? Então eu vou lá, ó, vamos lá de novo. Vou apagar meu nome aqui que eu tô cansado de ver aqui. Arroba entity. Arroba entity. Ctrl espaço. Próxima entidade. Depois, arroba table. Name. Qual que é a tabela? Aqui é ingrediente. Vamos ver lá na minha tabela. Tá aqui, ó. Ingrediente também. Então, eu vou lá, coloco lá ingrediente. Beleza, já relacionei um com o outro. Vou aqui, serializable. Perfeito. Depois, bom, aqui eu tenho dois relacionamentos, muitos para um, tá? Então, vou lá fazer relacionamento muitos para um. Então, toda vez que eu tenho, então, um objeto de uma outra classe do meu modelo dentro de uma entidade, eu vou ter que colocar o arroba many-to-one e o join column, tá? Então, vou colocar lá arroba many-to-one, arroba join column. Join column. No join column,
eu coloco lá name é igual, tá? Aí eu vou ver. Então, eu vou pegar de novo lá do meu script, ó. Eu estou mexendo no ingrediente, né? No ingrediente eu tenho aqui, ó. Com a receita. Vou pegar os dois logo. Tem duas chaves estrangeiras, tá? Pega as duas chaves estrangeiras, coloco aqui dentro. Tá? Vou colocar aqui uma aqui em cima. Tá? Da receita aqui em cima. E o da matéria-prima aqui embaixo. Eles são separados aqui. Tá? Aí, com base nesse cara aqui, eu escrevo, ó, o name tem que ser esse cara aqui, que está dentro do foreign key, Ctrl C, Ctrl V, depois, vírgula, referência é column name, eu venho e copio esse cara de baixo aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V, tá? Já fiz o relacionamento. Perfeito. Relacionamento está feito. Menu to one e join column. Aí eu vou fazer agora da matéria-prima. Eita. Fiz caca. Ctrl Z. Vou fechar. Já que não volta. Não volta. Tem que dar um Windows reset Windows. Mas deixa aí. Tá, aqui eu consigo recuperar aqui. Eu só tirei o fornecedor dali. Não uso o fornecedor mesmo. Tá? Então aqui matéria-prima, de novo, ó, vou até copiar daqui, ó, para não ter serviço, ó. Copio aqui o menu to one, join column. Por quê? Porque eu tenho aqui, ó, um objeto de uma outra classe, então eu não posso usar somente o column, eu tenho que utilizar o arroba menu to one e o join column, tá? Então, no name eu coloco o que está lá na frente do foreign key, tá? E no referencial de column name, eu copio o que está na frente da matéria do referências. Perfeito. Já está feito aqui, ó. Tá? Já está pronto aqui, menu to one. Vou fazer esses dois caras aqui. Esses dois caras são arroba column mesmo. Arroba column. Aqui eu vou colocar o name é igual... Lá é unidade mesmo, vírgula, e lá eu tenho um length, que vamos ver qual que é o tamanho do length. O length da unidade é 10, tá? Então, 10. Depois, arroba column, name é igual a quantidade mesmo. Deixa eu ver se eu pus quantidade mesmo. Quantidade. E não tem lente. Tá feito tudo. Agora, chave primária. Aí, eu venho aqui. Deixa eu pegar aqui no meu... Eu venho aqui no meu script e olho lá no meu ingrediente, ó. Ingrediente, de novo, ó. Eu tenho uma chave primária, o quê? Composta, tá? Se eu tenho a chave primária composta, eu faço o quê? Eu coloco o arroba ID em cada um deles. A chave primária composta por quem? Pelo cara que está relacionado à receita e à matéria-prima. Beleza, então eu vou lá e coloco, ó, é esse cara aqui, arroba ID, e é esse cara aqui, arroba ID. Tá? Só que eu não posso, deixa eu ver o que deu aqui. Tá? Então, como eu tenho 2 arroba ID, ele não me deixa, ele gera um erro. Tá? Ele gera, fala, ó, tá errado, não pode ter. Tá? Não aparece aqui, mas na hora que eu compilar, na hora de executar, vai dar o erro. Aí eu faço aquele processo. Então eu preciso criar uma classe nova, então eu vou lá, ó, file, deixa eu criar aqui meu modelo new Java class, põe o mesmo nome da classe anterior, chama ingrediente, né? Põe lá, ingrediente. Pode ser outro nome? Pode. Por que eu ponho ingrediente D? Para saber, ó, a chave primária do ingrediente. E aí eles já ficam juntos aqui, tá vendo? Ó? Ficam um embaixo do outro, então evita você se perder. Tá? Então, finish. Tá lá, criou essa nova minha
essa classe nova que serve para indicar a chave primária. Aí eu venho aqui, ó, volto lá na minha original lá. Quem que faz para a chave primária? Copio eles, ó. Ctrl C. Vou lá e colo aqui, ó. Ctrl V. Pede para importar esse monte de coisa? Cancela tudo, não preciso. Por quê? Porque eu não vou usar nada disso, ó. Então arranco esses caras daqui, arranco esses caras daqui. Beleza? Eu preciso só desses dois caras. Aí, aqui é o seguinte. Aqui eu tenho a receita e a matéria-prima. Os dois são objetos. Receita é um objeto do tipo receita e a matéria-prima é um objeto do tipo matéria-prima. Tá? Pode acontecer isso? Não pode. Não pode ser assim. Ele tem que ter tipo simples. Beleza, então o que eu faço? Eu pego aqui, ó, vou lá no meu receita. Receita. O meu ID da receita, eu não defini ainda, mas a chave primária é essa aqui, ó. É o código. Ela é o quê? Int. Copio, ó, Ctrl C. E vou lá na receita aqui, ó. Ctrl V. É int. Mesma coisa eu faço matéria-prima, ó. Vou lá na matéria-prima. Veja o tipo dela. O tipo da matéria-prima, o ID dela é int. Então, Ctrl C. Vou lá. Int também. Tá? Então é int, int. Como eu posso saber que é int, int, professor? Você pode vir também, ó. Você pode vir direto no seu script, ó. No seu script, ó, código receita e código matéria. É int e int. Mesma coisa, tá? Mas é mais fácil você ver no alto nível. Então você pega lá a classe receita, olha a chave primária dela, copia o tipo e joga lá. Pega a matéria-prima, vê quem que é a chave primária dela, copia lá e joga lá, tá? Então tá aqui, ó, os dois carinhas. Nesse ponto aqui, eu preciso fazer o quê? Eu preciso simplesmente implemente serializable. Serializable. E aí eu faço aquele mesmo processo, tá? Insert code, construtor vazio. Insert code, construtor completo. Insert code, getter setter. Insert code, equals hashcode. Select all, generate. Tá lá, ó. Já fiz a classe de D. Então, qual a dificuldade da classe de D? Você vai lá, copia o que é @D de lá, joga para cá, não muda os nomes dele, muda somente os tipos daqueles que são classes, que deve ser o tipo da chave primária da sua classe, do ID da sua classe. E aí, cria os construtores, os getter setters, o equals hashcode e acabou. Tá? Então, esse meu ingrediente D aqui, ó, cadê? Ingrediente. Agora eu preciso falar que ele está relacionado com aquele cara lá. Então eu venho e coloco aqui, ó, @id class. E aí aqui dentro eu coloco lá qual que é a classe ingrediente d.class. E aí ele já vai saber o que fazer, tá? Então esse é o problema da chave primária composta, tá? Você tem que criar uma classe nova só com os campos que fazem parte do ID e aí você cria os getter setter e tudo mais e aí identifica o ID class aqui com ela. E acabou. É isso mesmo, Gustavo. Ingredientes é uma relação de muitos para muitos, tá? Então é entre a matéria-prima e a receita. Porém, ela possui o quê? Atributos. Tá vendo? Então tem que mapear. Se não tivesse os atributos, a gente faria esse relacionamento sem precisar criar uma classe, tá? Usaria apenas um outro formato lá.
Por que seria muitos para muitos? Porque aqui, ó, você fala assim, ó, uma receita tem muitas matérias-primas e uma matéria-prima pode estar em várias receitas. Tá? E aí gera essa tabela aqui. Então, essa tabela é uma tabela de relacionamento entre a receita e as matérias-primas. Só que ele tem o quê? Ele tem a unidade e a quantidade. Então, a gente já mapeia de uma forma diferente. Beleza? Bom, então eu já mapeei o colaborador. Tá aqui certinho. Já mapeei o ingrediente. No ingrediente eu tive que criar uma classe à parte para fazer o quê? Para fazer a chave primária composta. Beleza, tá aqui ela, tá feita aqui, ó, bem babinha. O item preparo tá mapeado, tinha a chave primária composta também, fiz a mesma coisa. Criei o item primário, item preparo ID. A matéria-prima, a mesma coisa. Tá? Eu fiz só o mapeamento dela, não tem relacionamento com ninguém, tá tudo belezinha. E agora falta a minha receita. A receita não foi feita ainda, tá? A receita, o que é a parte difícil da receita? Vai ser esses dois caras aqui, ó. Que a gente vai ver agora, mas não tem nada de difícil. Ele é totalmente, ele é muito simples, tá? Vamos lá. Então, eu vou começar lá fazendo a mesma coisa, tá, pessoal? Entity, @entity, beleza, @table. Lembrar que vocês têm que colocar lá os name de carries, tá, pessoal? Eu não coloquei aqui porque senão a gente perde tempo em coisas que não tem nada relacionado com a aula, tá? Na atividade que vocês vão fazer, não precisa fazer o name de carry também, tá? Só do projeto de vocês. Tá? Então lá eu sei que lá é receita, beleza. Aqui eu tenho esse atributo da chave primária aqui, ele é a chave primária mesmo, @id. Tá? Aqui dentro eu tenho que indicar que ele é gerado automático, então generated value, com a estratégia de entidade, identity, tá? E aí eu ponho @colon aqui, @colon, e aí eu vou falar que o name dele vai ser a chave primária da receita. Então eu vou lá na receita, no script aqui, vamos ver, receita, tá aqui, ó, chama code receita, tá? Então eu vou vir aqui na minha receita e colocar lá code receita. Então, ó, o que não pode errar, pessoal, é os nomes dos campos na tabela, colocar nome diferente do que está na tabela, tá? Por isso que eu deixo sempre a tabela minha aberta para saber como mapear, tá? Manda implementar o serializable, porque se você coloca diferente, ele gera um monte de erro. Aí fala, professor, não está funcionando. Aí não funciona nada. Por quê? Porque ele não passa pela avaliação dentro do processo do JPA de inicialização de tudo. Ele faz uma análise e vê se está tudo ok, tá? E aí isso gera um erro. Então, bastante cuidado com isso. Então, tá aqui, ó, o ID, a chave gerada automática. Então, a chave simples é muito fácil de fazer, tá? Agora, vamos colocar aqui os outros @colon, name de igual a deve ser nome, tá? Vírgula, qual o tamanho? O meu tamanho aqui, o tamanho da receita é 100, tá? Então, length 100. Tá? Agora, para mim não perder tempo, eu vou fazer as cópias aqui, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V. Então, aqui eu sei que é a descrição. Tá? Então, é algo mecânico, isso aqui é repetitivo e chato, mas tem que fazer. Tá? Com 255. 255. Aí o último aqui é pessoas. Como é inteiro, não tem o tamanho. Bom, agora tem que relacionar com a classe colaborador.
Então aqui a gente usa o quê? Vou copiar daqui para não perder tempo, tá? Vou pegar aqui no item preparo. Preparo não. Vou pegar aqui no ingrediente. Já está resumido aqui. É sempre colocar lá o arroba many2one e o... Tá? Então é arroba many2one e o join column. Aqui no join column, eu vou ver aqui no meu script e vejo aqui, ó. Aqui, esse daqui que vai mostrar para vocês a diferença, tá? Então eu vou lá na receita, colo esse cara aqui em cima. Ó, agora, quem é quem? Tá? Então esse cara é a referência. Então o name é esse cara aqui, ó. É o que está na frente do key, ó. Tá? Ctrl V. Tá aqui. E o referencial de column name, então se eu colocar um em cada linha, ó, seria igualzinho aqui, tá vendo? Ó? Esse de cima aqui é a chave, então eu colo ele aqui, e esse de baixo aqui é na outra tabela, e aí eu colo ele aqui. Isso aí deu exemplo que veio o nome da tabela, igual o MySQL, o Workbench põe. Se não tivesse o nome, estava igualzinho, era beleza. Tá? Se eu tivesse apagado, lembrar de apagar, acabei esquecendo. Tá? Então tá lá, o relacionamento está feito aí. Agora vem aqui esse carinha aqui, ó. Esses daqui são relacionamentos através de listas, tá? Eu vou voltar lá no nosso aqui, tá? Eu deixei aqui para vocês esse mapeamento do relacionamento um para muitos, tá? Aqui tem o que tem que fazer, ó. Ó como é difícil, ó. Arroba many2one. É só colocar essa linhazinha aqui, ó. Tá? Eu sei colocar, mas eu deixei aqui para vocês copiarem mesmo, tá? Então você vai vir aqui, ó, vai falar aqui, ó, indicando o relacionamento um para muitos, tá? Então aqui eu coloco só isso aqui, ó. One to many significa um para muitos, tá? One to many. Cascade type all. O que quer dizer cascade type all? Tá? Olha que interessante. Precisa pôr cascade type all? É o seguinte. O que é cascade? Cascade é em cascata. O que significa em cascata? Significa que quando eu apagar a receita, eu coloquei aqui, ó. Opa, daqui. O item preparo vai ser apagado, tá? Então, se eu coloco o cascade type all, tudo que eu fizer em receita vai ser feito em item preparo. Então, se eu apaguei receita 1 aqui, todos os itens preparos da receita 1 vão ser apagados também. Tá? Se eu apagar a receita 10, todos os itens preparos da receita 10 vão ser apagados também. Tá? Então ele vai facilitar um pouco o trabalho de vocês. Então quando você tem esse relacionamento de agregação, geralmente composição, agregação você não pode fazer isso. Mas na composição, onde uma receita é formada por um conjunto de itens preparo, quando eu apago a receita, eu tenho que apagar os itens preparo. E tem que apagar junto os ingredientes, tá? Então, por isso que eu coloco isso daqui, ó. Tá? Então, indicando que o relacionamento um para muitos
entre receita e itens do preparo. Tá? Depois, Cascade indica que as alterações serão cascadeadas. Olha que bonito, né? O que é cascadeado? O que você fizer nessa classe vai acontecer na classe lista preparos. O que você fizer, se for excluir, exclui. Se for incluir, inclui. Aí fala, professor, eu não quero quando exclui. Então você pode colocar algumas. Você pode falar assim, só quando acontecer um remove, ou só quando isso excluir, ou só quando persistir, ou só quando... Geralmente eu uso o all. Tá? O que é o all? É todos. Então todas as ações que eu fizer em um, vai acontecer alguma coisa no outro. Tá? O que é esse orphan removal? Esse orphan removal é caso sobre lá no item prepara alguma, vou falar assim, eu tenho 10 itens, eu fui lá e apaguei um na minha classe, tá? Na minha lista de preparos tem 10, ficou com 9. Se eu ponho orphan removal aí, ele vai apagar no banco também esse 1 que ficou a mais. Tá? Por quê? Porque no banco continua tendo 10 e na interface continua tendo 9. Então aí ele faz juntar tudo isso, tá? E agora a única coisa que eu tenho que definir, então isso aqui é padrãozão, tá, pessoal? @many21, cascade type all, orphan remove true. A única coisa que você tem que saber, você tem que alterar é isso aqui, ó. O que está entre essas aspas aqui, ó. Ele está dizendo assim, quem que mapeia esse relacionamento, tá? Quem que fala qual objeto da lista preparos pertence à receita, tá? Como que eu faço isso? Fácil, ó. Eu venho lá na minha, eu tô aqui, ó, lista preparos, não é? Então eu vou lá no meu item preparo e vejo quem que está me relacionando com a receita. É esse cara aqui, não é? Ó? É esse cara que me relaciona com a receita, ó, relaciona um com o outro, tá? Copio ele aqui, ó, Ctrl C e colo aqui dentro. Só, tá? Então, aqui, ó, é o objeto. Vou colocar no jeito bem fácil. Vou colocar o objeto da classe receita dentro de item preparo. Tá? Coloca que é o atributo, né? O atributo do objeto, né? Atributo. É o atributo. Atributo da classe receita. Tá? Então esse maped by aqui, que é o único cara que você tem que se preocupar em acertar, tá? É só quem? É o atributo da classe receita dentro de item preparo. Então eu vou lá dentro de item preparo porque eu já estou em receita, tá vendo? Então quem relaciona a receita com item preparo? Então eu vou lá em item preparo, ó, e vejo o objeto da classe receita. Copio o nome aqui, ó, o atributo. Copiei, colei aqui, ó. Tá? E isso aqui eu faço a mesma coisa. Então se eu pegar e copiar esse cara aqui, ó, Ctrl C. Ctrl C. Eu venho aqui, Ctrl V. O que eu tenho que mudar aqui? Mesma coisa, tá? Eu venho aqui, ó. Esse daqui é da classe ingrediente. Então vou lá em ingrediente e vejo o objeto da classe receita que tem lá, tá? O atributo da classe receita. Então venho lá em ingrediente. Tá aqui, ó, receita. Qual que é o objeto da classe receita? Tá aqui, ó, o objeto chama receita. Ctrl C. E ponho aqui, ó. Ctrl V. Já era. Ah, professor, então vamos fazer isso diferente. Se eu colocar um R só aqui, ó. Se eu colocar R aqui,
É a mesma coisa. É o objeto da classe receita? É. Quem que ele é? É o R. Copio o R daqui e ponho ele aqui. Tá? Só isso. Tá? Então é padrão. Vou dar um Ctrl Z aqui para voltar ao original. Vou dar um Ctrl Z aqui para voltar ao original. E acabou. Tá? Então, para mapear o one-to-many, porque tem receita dentro de ingrediente. Lembra aqui, ó, no relacionamento? Lembra no relacionamento aqui, ó? Que eu falo, toda vez que eu tenho um para muitos e um para muitos, eu tenho que fazer o mapeamento do um para muitos e do muitos para um. Do um para muitos e do muitos para um. Tá? Então, toda vez que eu tiver essa composição aqui ou uma agregação, eu vou ter isso. Eu relaciono daqui para cá. Então, em receitas, eu tenho lá o muitos para um, ó, o lista de ingrediente, o lista de preparo. Então, esse relacionamento aqui, ó, daqui para cá e daqui para cá. Porém, eu tenho que fazer esse relacionamento inverso exatamente para fazer o mapeamento. Tá? Então, toda vez que você tiver que uma receita é formada por um conjunto disso, ou uma venda é formada por um conjunto de itens, um orçamento é um conjunto de serviços, então sempre você tem esse tipo de relação aqui, ó. O orçamento tem um conjunto de itens de serviço. E aí eu tenho que mapear daqui para lá e de lá para cá. Ah, não posso mapear só daqui para cá, professor? Não adianta. Por quê? Porque na hora que eu preciso do orçamento, o orçamento já tem que vir com os itens. Então, por isso que eu coloco esse mapeamento aqui. Tá? O one-to-many para trazer tudo. Então, quando eu trago uma receita, ele já vai trazer com ela todos os ingredientes, todos os preparos, tudo uma vez só. E eu não preciso ficar consultando várias vezes o banco. Tá? Ele faz tudo uma vez só. Bom, pessoal, isso aí é o mapeamento. Então, do mapeamento, o que vocês não conheciam ainda é o quê? É esse cara aqui, o one-to-many, tá? Que eu passei hoje, certo? E é esse cara aqui, chave primária composta. ID class, ID, e a sua respectiva classe de identificação, que eu mostrei como fazer.